Fala, porcada, quando surge família Palmeiras, véspera de derby, véspera de decisão. Vamos acompanhar aqui o que o Paulo Massini tem para dizer a respeito dessa preparação do Verdão para o jogo importante de amanhã contra o Corinthians lá no Allianz Parque. E também vamos acompanhar um trecho aqui do All Sport com Danilo Lavieri falando a respeito da arbitragem, né? Daronco que foi escalado para apitar esse jogo aí. Mas enfim, vamos acompanhar aqui a repercussão dessa escala aí da arbitragem, beleza? Lembrando que os créditos oficiais vão estar aqui na descrição. Se você ainda não é inscrito aqui na Residência dos Porcos, se inscreve, dá essa moral pra gente e deixa seu like, que isso fortalece muito o vídeo e incentiva a gente a continuar trazendo conteúdo aqui pra vocês, beleza? Então é isso, família, sem mais enrolação, bora pro vídeo. Veja, existe também uma coisa na torcida do Palmeiras que é uma deturpação da realidade, né? Então o sujeito olha lá, fala superávit de 50 milhões. Quem incentiva isso é a presidente do Palmeiras. Quando na volta do Mundial fez aquele post dentro do avião, toda elegante, ela é muito elegante, muito chique. E ela falou, ó, não se deixe levar por piadas de gente que vive no século passado, tal, estamos tudo em dia, pagando tudo em conta. Isso precisa estar refletido em campo. Claro. Não adianta. Você entendeu, tio? Acho que Não é que não adianta nada, adianta pra caramba. Você tem um clube organizado, você pode trocar o treinador, trocar o jogador. Vazio pro torcedor. Exatamente. O discurso se perde. E assim, nos últimos 9 mata-matas, o Palmeiras teve que virar 9 mata-matas e só em 3 ele conseguiu avançar. Então, existe, claro, um déficit, uma deficiência. Por sair atrás. Não, exato, por causa de estratégias ruins adotadas no primeiro jogo. Como a gente tem visto não só ao longo do trabalho. Isso precisa ser modificado. Amanhã é uma grande oportunidade. Pode ser amanhã? Pode não ser também. Pode não será, talvez. Né? Então, e o torcedor, ele entende isso como já deu. Abel está no ápice, tem que mandar embora, tem que trocar o treinador. Porque se não trocar, vai continuar este modelo. Né? Perde mata-mata, perde do Corinthians, não ganha jogo grande. Só que a gente tem que fazer um contraponto. Qual é o contraponto? O Palmeiras negociou 12 jogadores, porque quis, porque era necessário, e trouxe 9. Então, do time que provavelmente vai entrar amanhã, o Everton, Giai, na zaga, sabe Deus, e Gustavo Gomes e Piquerez, da zaga só tem 3 que carregam 10 conquistas. E não é pouco, hein? 10. Aí vem Aníbal, que tem uma, campeão paulista, fez o gol, inclusive. Evangelista, acabou de chegar. Maurício, acabou de chegar. Vitor Roque tem 20 anos. Facundo veio da MLS. E o Sousa, que esse aí, pegaram pela cabeça, né? Pelo cabelo. Entra aqui, vem cá. Né? E tá dando conta, tá indo bem. Quais são as lideranças técnicas do time do Palmeiras? Vocês sabem? Técnicas. Hoje era o Estevão. Não era também, porque o Estevão era o Cuiabá Man, lembra? Não, mas o Cuiabá Man... Com a fama disso, mas não é. Então, mas é claro que não, mas da onde vem... Mas o Veiga não tá jogando. Da onde vem o Cuiabá Man? Vem deste ano. Certo. Não é um ano e meio, é este ano. O Veiga era, mas o Veiga agora tá muito mal. Neste ano de que a coisa não caminhou bem dentro de campo. E houve uma mudança de patamar dentro do clube. Hoje, o Palmeiras é outro que era de quando o Abel chegou. Ou de que era em janeiro do ano passado. A partir do meio do ano, houve uma transformação do clube. Contratação de jogadores, investimento. Então, o palmeirense quer, em tese, ver uma melhora. E ela não está acontecendo. Mesmo com colchão da NASA, alimentação desidratada, parafuso que fala. O torcedor vê isso e acha legal. Pô, que legal. Mas na hora do jogo, você vê um goleiro que vai peitando o jogador vai ficando quieto e vai indo embora. E, na hora do jogo, na hora de fazer o gol, na hora de criar chance, na hora de não cometer erro besta, são vários. Se você pegar os últimos mata-matas, são vários erros individuais tolos, como o gol do Corinthians, quando o sujeito não fica na bola. Tô pensando nisso que você tá falando. Desculpa, completa, eu falo depois. Não, e aí, cara, da mesma forma que isso não se reflete em campo, os problemas do Corinthians,
Da mesma forma, o torcedor olha para isso e não vê em campo. Aí o treinador se comporta de que forma? Ao invés de exercer um papel de liderança, ele... eu sou funcionário do Palmeiras, é o Palmeiras que vai jogar com o Corinthians, não é o primeiro, não é o último, eu só fico aqui até dezembro de 27, se tiver uma cláusula que se eu não ganhar nada eu vou embora, né? Por mais que a entrevista coletiva, entre aspas, tenha terminado e o repórter tenha feito a pergunta depois do combinado, não custava ele falar, pô, isso aí eu vou pensar depois, vou pensar a partir de agora, e levantar, e chamar o torcedor para o Allianz Parque, está com os ingressos esgotados, falar um pouco desta orquestra que sempre foi o Palmeiras com o Abel. O Abel sempre regeu essa orquestra. E ele, neste momento, perdeu a batuta. É batuta que fala, aquele negocinho? Sim. Entendeu? Então ele está com o dedo, e o dedo é pequeno para reger 40 mil pessoas. Então, este é o momento que está o Palmeiras. Agora, sobre isso que você está falando, né? Então a gente fala, não, as coisas de fora de campo não entram em campo, porque 11 contra 11, não sei o que e tal. Mas o sucesso do Palmeiras, nos últimos tempos, ou do Flamengo, de quem quer que seja, também foi resultado disso, certo? De ter o colchão da NASA, de ter não sei o quê. Uma hora esse negócio entra em campo. Porque senão a Leila vai chegar pros caras e falar, peraí, eu pago, Então, eu faço isso, e não... E aí, gente? Onde eu quero chegar? Então, quando a gente está conversando... Vocês vão dormir no colchão de prego. Não, então, mas assim, quando o palmeirense tem na cabeça que, também os caras não vibram ou são expulsos lá por meio do campo, ou não sei o quê, quando se pensa isso só é bom pro Corinthians. Sim, mas essa é a realidade. Só é bom pro Palmeiras. Porque assim, se o Palmeiras... É o que ele está dizendo, tudo isso que está por trás não adianta nada. Não adianta nada. É só isso que... Então o Palmeiras tem lá o lucro de 30 milhões, que era tudo que, por exemplo, São Paulo queria. Você vai falar, temos um lucro de 30 milhões, o Casares já está dando cambalhota no Instagram. Aí é por isso que cresce a cobrança no treinador. Claro. Então, mas jogadores... isso é bom pro, isso que eu quero dizer, é bom pro Corinthians isso. Isso é bom pro Corinthians, é ótimo pro Corinthians. É uma circunstância. Essa cobrança que o palmeirense faz do Palmeiras, né, que tem que jogar porque o Corinthians está falido, é bom pro Corinthians, porque você iguala as coisas. Sim, sim, mas eu acho que é inevitável, tá colocado, como disse vai o Massini. fazer? Agora, nessa circunstância, quando um treinador fica muito tempo num lugar e o time passa a ser dele, né, Palmeiras do Abel, São Paulo do Tele, Corinthians do Tite, a responsabilidade pela formação do elenco é tal que o cara não é ele, a liderança, como diz o Massini, é ele. Não é quem tem que falar que não pode ser empurrado, ou quem tem que falar que você tem que ganhar a primeira dividida, quem tem que chamar a responsabilidade é ele. E ele nunca gostou de jogadores, fora os que ele já tinha quando ele chegou, de muita personalidade. Isso, é o perfil dele. Sempre foi o papel dele, né? Ele exercia esse papel. Então ele não vai contratar o Hulk, não vai contratar... Pega alguns jogadores mesmo, sei lá. O Hulk não foi ele, foi o Gagliotti que não quis, tá? Só para deixar... Tudo bem, mas estou dizendo tudo assim... bem, pode pegar outro. Com a personalidade do Hulk, o dono do time. E o símbolo é o tratamento que ele e a liderança do Palmeiras, a presidente e tal, fizeram com o Dudu. Né? Que não era exatamente uma liderança, mas era um cara assim, tal. Então, assim, ele gosta desse tipo de jogador e é o jogador que o futebol hoje pede. Jogador jovem, versátil, com força. Ele tem que transformar esse grupo de bons jogadores jovens com força num time competitivo, que brilha os olhos, que não aceita perder, que vai desenvolvendo. Ele tem que ter a energia que ele não demonstra nesse momento. Então, a falta de brilho nos olhos dos jogadores do Palmeiras, na verdade, é a falta de brilho nos olhos nele. E pode ser na entrevista pós-Grêmio, na entrevista pós-Corinthians ou na saída da entrevista pós-Vitória da Bahia. Ele é o técnico mais bem pago do país. Ele é o Memphis do Palmeiras. Se a gente fica lá no Memphis, agora é o Abel. Não é o Facundo, não é o Sousa. Mas tem que ser, né? Sim, uma hora claro, esses jogadores têm que florescer. Claro, mas assim... Tem que tomar conta do jogo. Pode ser que não seja agora. Pode ser que seja muito cedo. O tomar conta do jogo também tem a ver com a característica de jogadores que você contrata e tem, né? Dá a bola aqui pra mim. O Palmeiras não tem esse jogador.
Não tinha também, hein? Mas o maior mérito durante esse período todo não foi o todos somos um, ninguém é tão muito maior, não sempre foi esse também o mérito? Que isso? Isso é uma cascata que tem ele como figura principal. É como quase um alto, como era com o Tele, com o Tite, etc. Dudu, você vai ser só mais um, apesar e por trás disso tem a figurona do técnico, lá com o livro e tal. Então, todos somos um sob a minha batuta. Todos somos um com a minha, né? Com a minha regência. Normal, cara. Normal. Também. Não é normal. Pode ser uma crítica. Não. Agora, desde que ele mantenha Exato. a sua Agora, verve. ou ele muda o perfil. Fala, ó, eu vou contratar um outro Felipe Melo. Um outro. Um cara com esse perfil. Eu vou lá no Atlético de Madrid, lá no Benfica, e trago aquele zagueiro lá, o Otamendi. Entendeu? Sabe? Sim. Agora, pode ser, por ser muito jovem, é um treinador muito jovem, o Abel, ele esteja aprendendo com isso. Claro. E faz parte do crescimento de qualquer profissional. Agora, cabe ao torcedor do Palmeiras olhar para isso e falar, talvez não dê amanhã. Como é que vai ser a quinta-feira? Da porta para dentro, esta questão de como o clube se coloca, a sensação que dá é que ninguém cobra ninguém. A ponto do diretor, que treme as pernas quando vem falar com a imprensa, dar entrevista. Vocês viram a entrevista dele? Eu vi a entrevista dele lá pro Hernan. A gente cobra sim, a gente é cobrado, a presidente cobra. Bateu lá. Esse blasé, sabe? Essa coisa assim, né? Vai só mais um jogo, é mais um e amanhã tem outro. Porque vai ter, querendo ou não, vai ter. O Palmeiras vai passar pelo Universitário do Peru, vai para as quartas da Copa, vai ficar ali com o Flamengo, com o Cruzeiro, pega um, toma outra, só não é líder por pontos perdidos por causa de estratégia errada, na minha visão, na minha opinião, tá? Então, isso precisa mudar, precisa ter uma quebra, precisa quebrar esse paradigma. Entendeu? É jogo grande amanhã e a obrigação do Palmeiras eliminar o Corinthians na sua casa. Na Copa do Brasil, entre Palmeiras e Corinthians, vai ser no Allianz, e o jogo não é que não começou, já começou, é que o outro ainda não terminou. Tamanhas polêmicas que tem para dizer. E agora, o que está pegando nesse momento é a escala da arbitragem, porque desagradou os dois. Né? Tem reportagem aqui no UOL. A CBF definiu ontem os árbitros para o jogo de volta das oitavas de final da Copa do Brasil. E no caso do clássico, desse clássico Palmeiras e Corinthians, a escalação não agradou a ninguém. Olha aí, a turma aí, a escala toda eu vou falar, depois eu vou falar sobre essa questão pessoal, particular de Corinthians e Palmeiras. Quarta-feira, 19 horas, Red Bull, Bragantino e Botafogo. Rodrigo José Pereira de Lima, de Pernambuco, apita. Rodrigo D'Alonso Ferreira, de Santa Catarina, estará no VAR. Atlético Mineiro e Flamengo. Rafael Rodrigo Klein apita, e ele mesmo, Wagner Hilley, no VAR. O Arnaldo gosta, o Arnaldo vibra quando ele ouve essa palavra, esse nome. Aí, Atlético Paranaense e São Paulo, Felipe Fernandes de Lima, de Minas Gerais, apita, e no VAR, Gilberto Rodrigues Castro Júnior. Retrô e Bahia, Matheus Delgado Candansan, outro que o Arnaldo gosta muito de ouvir. Ele adora soa como música. Ele desligou a câmera aqui, vocês não estão vendo, mas ele desligou a câmera quando saiu o nome Candansan. E no VAR, o Hilbert Estevão da Silva. Fluminense Internacional terá Ramon Abate Abel, que também o Arnaldo gosta de ouvir essa palavra. E no VAR, o Igor Júnior Benevenuto, de Minas Gerais, Fluminense e Inter. E aí sim. Bom, vou para quinta-feira antes. Palmeiras, CRB e Cruzeiro, Flávio Rodrigues de Souza. E no VAR, Braulio da Silva Machado. Vasco e CSA, Rafael Klaus. Puseram o Klaus nesse jogo. Podia pôr num jogo mais quente, Palmeiras, né? e Corinthians. Palmeiras e Corinthians. Por exemplo. E no VAR, o Rodolfo Toschi Marques. E aí chegamos, enfim, Palmeiras e Corinthians. Anderson Daronco apita. Caio Max Augusto Vieira vai ser o árbitro do VAR. Bom, o nome Daronco já desagradou a todo mundo. O Corinthians prometeu enviar hoje um ofício para a CBF pedindo a troca, não do Daronco, mas do árbitro de vídeo, o Caio Max Augusto Vieira.
porque em 2024 esse árbitro teve seu nome vinculado a um perfil na rede social Twitch, em que ele publicou um comentário: o Timão tem que se F, reticências. E a frase foi dita em uma live de games, né? E o Caio Max negou que tenha sido ele que tenha feito e tudo mais e tal. Já o Palmeiras está preocupado com a quantidade do quê? De faltinhas marcadas por Anderson Daronco, o que atrapalha a dinâmica do jogo. O Daronco foi o árbitro das 2 últimas eliminações do Palmeiras na Copa do Brasil, em 24 contra o Flamengo e em 23 contra o São Paulo, ambas com jogo decisivo no Allianz Parque. Arnaldo Ribeiro, começou, aliás, não terminou o derby, agora a questão é a arbitragem. Quem tem mais razão, o Palmeiras que reclama do Daronco ou o Corinthians que reclama do Caio Max do VAR? Ou todo mundo, ou ninguém? Ninguém. A questão é que a CBF, ou Rodrigo Martins Sintra, vamos dar nome aos bois, né? Como o presidente da comissão de arbitragem atual, para os jogos de ida, claro que eles não são os decisivos, mas para os jogos de ida, acho que a escala foi das melhores. Os 8 principais árbitros do país apitaram. Para os jogos de volta, não estão os 8 principais árbitros do país. Olha o Wilton Pereira Sampaio, tá vendo ele ali, ó? Palmeiras e Corinthians, Corinthians e Palmeiras. Ele é o principal árbitro do Brasil, ele não tá na escala. Por quê, hein? Tem 2 árbitros nessa escala aí que não são da FIFA. O árbitro do jogo Retrô e Bahia e o árbitro do jogo São Paulo e Atlético Paranaense. O Brasil tem mais de 8 árbitros FIFA. Na escala tem 2 que não são da FIFA. Então a escala já começa a ser formulada de uma forma, para mim, equivocada. Essa é uma questão bem discutível, em que o Rodrigo Martins Sintra deveria se explicar. Agora, escala divulgada é escala sagrada. Essa reclamação prévia, sobretudo em jogos de grande rivalidade, é normal, é pressão para lá e pressão para cá. Qualquer árbitro, se fosse mesmo o Klaus, que é o árbitro de São Paulo mais renomado, escalado para Palmeiras e Corinthians, sofreria pressão dos 2 lados. Agora, essa notícia que a gente está lendo aí, isso para mim é preocupante. Se a CBF atender esse pedido do Corinthians e tirar o Caio Max do VAR, para mim ela abre um precedente que destrói a comissão de arbitragem. Escala divulgada, escala sagrada. Então, essa choradeira prévia dos envolvidos ela é comum, desde que ela tenha os seus limites. O da pressão, essa coisa. Se a CBF ceder aos apelos, entre aspas, do Corinthians e tirar o Caio Max da escala, a escala estará profanada e dará direito a qualquer clube desses 16 aí a virar a mesa, né? Porque isso é virada de mesa. Então, protestar, fazer pressão, meu Deus, esse árbitro não é legal, etc. e tal, a gente já vê isso de uma forma comum. E não é só no Brasil, em outros árbitros de final de Champions também sofre isso, muitas vezes, por rede social, por comunicado de clube e tal. Agora, mudar a escala é uma coisa imperdoável, né? Então, eu espero que o Rodrigo Martins, que escalou mal, banque a sua escala até o final e que os árbitros e os árbitros de VAR não definam classificações. Eles apenas mediem partidas de futebol. Seria uma novidade, né? Se o Corinthians vai lá e fala, não quero, e aí a CBF vai falar, tá bom, então a gente vai trocar. Ou mesmo o Palmeiras, seria uma novidade, trocar o árbitro depois da escala divulgada. Quem está mais na pior aí? O Palmeiras por causa do Daronco ou o Corinthians por causa do cara do VAR? Quem está na pior é a CBF, que mostra que não sabe fazer escala, de novo. Porque assim, eu tô com o Arnaldo na questão da... Qualquer um que fosse escalado seria criticado. Não importa. Se fosse o Rafael Klaus... o Rafinha falou que ele é palmeirense, ele tem um histórico XYZ com o Palmeiras. Se fosse um outro, o Candansan, ele é muito novo, ele não segura a pressão. Se fosse o Klein, ele não sabe o que é Palmeiras e Corinthians. Enfim, mas, vamos lá. O Daronco, ele esteve nas últimas 2 eliminações do Palmeiras na Copa do Brasil
E nas duas ele tem um problema, que aliás é uma marca de arbitragem dele, que é parar o jogo, faltinha e etc. Isso é ruim para os dois, mas é melhor para quem está com resultado, convenhamos. Então é ruim para o Palmeiras no caso. E é uma escolha que para mim não deveria ter sido feita. E no caso do VAR do Corinthians, do Caio Max, é algo que também já é muito falado há muito tempo. Então a CBF ela seria criticada de qualquer forma pela escala, mas ela conseguiu escolher os dois caras que iam ser motivo de reclamação, com certeza, de um tamanho maior do que qualquer outro. Então, assim, o pote que a CBF pode escolher já é prejudicado, mas ela conseguiu colocar os dois piores, que vão ser atacados pelo Palmeiras de um lado e pelo Corinthians do outro. E aí eu estou 200, 300, 400% com o Arnaldo na questão de que não existe mudar uma escala depois por conta da reclamação de um time. Na minha visão, o Palmeiras já está reclamando tanto do VAR, o Abel fez o que fez ali na coletiva, falou da linha do VAR, do pênalti no Evangelista, já criou um clima para o jogo de volta. O Corinthians, ele faz isso meio que para falar assim, bom, vamos fazer o nosso lado aqui também, vamos pressionar, já que o árbitro já está pressionado, a gente pressiona o VAR. Porque aí entra lá o Caio Max pressionado pelo Corinthians, o Daronco pressionado pelo Palmeiras, o torcedor do Corinthians vai falar, pelo menos o Fabinho Soldado, o Osmar Stabile, eles fizeram o trabalho de bastidores dele, o Palmeiras falou, o Abel representou a diretoria, e bola que segue, né? Então, infelizmente, a gente vai ter esse tipo de problema. Eu até brinquei ontem nas redes sociais, falei, bom, tô vendo uma grita aqui, todo mundo reclamando, qual é o nome que vocês gostariam? E aí tem aquela questão da dúvida, da dificuldade de interpretação que você sempre fala, né? Você tá falando que o Daronco é bom? Eu falei, não, gente, eu só tô perguntando quem é o cara bom, quem que vocês querem. Não tô defendendo o Daronco. Eu quero saber quem vocês gostariam. Só para saber. Isso. É uma pesquisa. Quem é o nome que vocês falariam? Pô, baita escolha. E quase todas as respostas era Klaus. E eu, obviamente, tenho muito mais seguidor palmeirense pelo trabalho que eu fiz de cobertura do Palmeiras há muito tempo. Então, quase todas as respostas eram Klaus. Teve um ou outro que falou do Abate, teve 2, 3 que falaram do Klein, mas Wilton quase Pereira todos falaram do também tá Klaus e vetado. ninguém falou do Wilton Pereira. Família, então essas foram as notícias aí de hoje. A gente viu o Paulo Massini falando aí, né, a respeito da preparação do Palmeiras. E ele também trouxe um retrospecto ali muito importante, cara. Trouxe informações importantíssimas aí a respeito do mata-mata, né? Onde nas 9 últimas disputas de mata-mata, o Palmeiras conseguiu reverter só 3 quando saiu atrás do placar. Recentes eliminações no Allianz Parque, isso é complicado, é preocupante, né, família? Mas para tudo também existe uma solução, todo tabu é quebrado. Então, que a gente consiga reverter esse resultado amanhã lá no Allianz Parque e consiga passar da gambazada, cara. Que vai ser, cara, o momento mais importante da temporada, sem sombra de dúvidas. Palmeiras ainda está sem uma liderança, né, família? Uma liderança técnica, uma liderança emocional dentro de campo, um Felipe Melo da vida, ou um Veiga quando estava bem tecnicamente. Mas como o coletivo, o futebol é um esporte coletivo, cara, a gente ainda tem fé que o Abel Ferreira vai tirar leite de pedra e vai conseguir fazer esse time jogar. Porque o elenco é bom, o time é bom, cara, boas peças, só precisa encaixar, precisa ter mais garra, mais sangue nos olhos, mais confiança que as coisas vão acontecer, beleza? E quem sabe amanhã não seja virada de chave pro Verdão, voltar a ser um Verdão temido, um Palmeiras campeão, resiliente, um Palmeiras pragmático, tá ligado? E é isso, família. A gente também viu o pessoal reclamando ali, né, da arbitragem, pessoal do All Sport ali, com o Danilo Lavieri, o Arnaldo e o Tirone. Cara, é o Daronco que foi escalado para apitar. No VAR ali tem um árbitro que eu confesso que eu não conheço, o árbitro que tá no VAR. Mas é isso, cara, não tem o que fazer. Quem que seria? Seria o Klaus? O Klaus, beleza. O Palmeiras tem um retrospecto bom com o Klaus ali. A gente sabe também que não é mil maravilhas também, não. Edno, vai chamar Edno pra apitar um jogo desse? Também não vai. Tandançã, muito jovem. Então, enfim, é o Daronco mesmo, seja quem for. O Palmeiras tem que jogar pra vencer, sem depender de ninguém, entendeu? Fazer sua parte, beleza? Palmeiras vai estar, mano, ingressos esgotados, Allianz Parque vai estar fervendo. E você que estiver lá no Allianz Parque, canta, grita, apoia os 90 minutos, o Verdão poder sair vitorioso dessa partida, beleza, família? Então é isso, os créditos oficiais vão estar aqui na descrição, beleza? Se você ainda não é inscrito aqui na Residência dos Porcos, considere se inscrever aí agora. Ativa o sininho para não perder nenhum vídeo aqui do Palmeiras, porque a gente traz bastidores, mercado da bola, pré-jogo, pós-jogo, tudo do Palmeiras você acompanha aqui, beleza, família? E deixe seu like que isso fortalece muito o vídeo e incentiva a gente a continuar trazendo os conteúdos aqui para vocês, beleza?
Então é isso, sem mais enrolação, até o próximo vídeo. Avante palestra, os porco é louco, é nóis.